Vamos ler a página que o nosso companheiro, seu Carlos, trouxe, do livro Religião dos Espíritos, por Emmanuel, e psicografia de... Vamos, então, dar início à nossa leitura. Doutrina Espírita, reunião pública de 13/11/59, questão 838. Toda crença é respeitável. A doutrina espírita consegue explicar. Toda religião é sublime. No entanto, consegue explicar os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita está suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame com o sentimento livre de compreensões, de compressões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colhemos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento. Há quem julgue, seja ela obrigada a misturar-se em todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos imperativos da fraternidade que veiculam. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita
deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Então, vamos fazer a nossa prece diante de reflexões tão profundas com relação a essa doutrina, que abrimos o nosso coração. Obrigado, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, à busca do conhecimento, para melhor nos entendermos interiormente e nos melhorarmos, e nos melhorando, servindo com maior profundidade. Ciente estamos, Senhor, ainda da nossa fragilidade, mas já queremos evoluir. E aqui na doutrina espírita, revivendo os ensinamentos do Mestre Jesus, sabemos que é o caminho certo. Então, nesse momento, eu peço todo o envolvimento espiritual para o nosso companheiro, que de boa vontade está aqui, fazendo o trabalho que lhe é necessário e que ele, nesse momento, está nas mãos desses espíritos benfeitores que estão aqui presentes para nos ajudar. Então, agradecemos a Jesus e os demais espíritos, em especial Fabiano de Cristo, para que esse momento transcorra com muita paz. Que assim seja. Graças a Deus por tudo. Então, o seu Carlos, hoje a proposta, né, é a introdução do item 2 do Evangelho, né? Do Evangelho, está batendo, né, com o que o senhor recebeu. A autoridade da doutrina espírita. Então, que Jesus o abençoe. Bom dia a todos. Bom dia. Não vou me desculpar, mas eu preparei com muito carinho, com muito amor, a palestra para hoje, desde janeiro, quando eu fui convidado a fazer essa palestra, falar sobre a autoridade da doutrina espírita, né? Nós estamos iniciando o Evangelho, estamos na introdução, a obra já foi apresentada pela nossa querida irmã Monique, há umas semanas atrás. Ela falou da capa, da contracapa, do prefácio, né? Tão importante conhecermos essa obra. E depois veio o nosso irmão Flávio Coutinho e falou da introdução, o item 1 da introdução, que é o objetivo dessa obra. Eu gosto muito de falar do Evangelho, porque o Evangelho é esse código de amor, é o código de moral, mas também é um código de direcionamento que ele dá na nossa vida. E dentro do Evangelho, eu gosto muito de falar também, nos nossos estudos aqui de sábado, né, que nós estudamos o Evangelho, estão todos convidados a partir das 16 horas, eu costumo falar que o Evangelho não é mais um livro de cabeceira, né? É esse código de direcionamento da nossa vida. E dentro do Evangelho, nós temos a receita da felicidade.
A receita da felicidade. Eu falo receita porque é o seguinte, receita nos remete a bolo, né? E bolo é o que eu faço toda quarta-feira, quando nós fazemos o estudo do Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Então, eu faço, não compro não, eu faço esse bolinho, e depois do estudo nós comemos esse bolinho com um cafezinho, trocamos a ideia, é muito agradável, estão todos também convidados. Então, essa receita da felicidade que está no nosso Evangelho, são 3 componentes. O primeiro componente é a prece sincera, que eu já tive a oportunidade de falar sobre na minha primeira palestra sobre prece. Então, a prece sincera, o que é uma prece sincera? É aquela prece feita do coração, onde nós tiramos todas as mágoas, todos os nós e deixamos de lado, né, e adentramos ao mundo espiritual buscando a comunhão com as potências do alto. E essa primeira potência é o nosso anjo guardião, nosso espírito protetor. Depois, os nossos outros espíritos protetores que nos antecederam na Terra, um irmão, um pai, uma mãe, que nos amam e continuam nos amando. Depois, os nossos mentores, depois Jesus e, quiçá, Deus, né? Esse é o primeiro ingrediente da felicidade que contém o Evangelho. O segundo ingrediente é o trabalho no bem. Quando trabalhamos no bem, vivemos o bem e trabalhamos em prol do outro, nós estamos trabalhando exatamente dentro das leis divinas, leis imutáveis, inderrogáveis. E essas leis nos levam à felicidade. E o terceiro ingrediente é o mandamento maior, que é o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Então, quando amamos o outro, nós fazemos a ele o que queremos que ele nos faça. Quando amamos o próximo, como amamos a Deus, nós também estamos trabalhando segundo as leis divinas, as leis naturais. Então, quando misturamos esses 3 ingredientes, formamos esse bolo gostoso, nutritivo, que nutre a nossa alma. Não tem como dar errado. Então, falar do Evangelho é muito bom. E hoje, o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre a autoridade da doutrina espírita. Como bem fala a página que foi lida, toda a autoridade da doutrina dos espíritos está ali naquela página. Está ali. E para falarmos da autoridade da doutrina, Kardec criou um sistema que se chama controle universal do ensino dos espíritos. Controle universal. E o que é esse controle universal? São métodos criados por Kardec para confirmar a fidelidade e a unidade da doutrina. Então, esse controle é como se fosse um controle de qualidade. Né? Numa linha de produção não tem controle de qualidade? Esse produto está bom, segue, esse está ruim, tira de lado. É como se fosse um controle de qualidade do ensino dos espíritos. O texto é longo, eu acredito que todos têm o Evangelho em casa. No momento qualquer, pegue e leia essa introdução 2, que é muito importante para que possamos entender essa autoridade, entender um pouco mais sobre o Espiritismo, entender um pouco mais sobre a nossa doutrina, sobre a doutrina dos Espíritos. Então, o trecho é longo, o nosso tempo é muito curto, não vou lê-lo, mas foi extraído desse texto, desse controle de qualidade, 5 elementos principais. Lamentavelmente, eu preparei o slide desde fevereiro, mas a tal da tecnologia, né, acabou ficando em casa. Eu não trouxe meu computador, se eu trouxesse não teria esse problema, então o pendrive que eu trouxe não apareceu, não abriu aqui para a gente os slides que eu preparei, que ia facilitar o nosso entendimento. Então, alguma coisa vai deixar de ser falado, porque tic-teco já não trabalha tão bem assim, né? Então, vamos lá. Antes de falar da doutrina, estava no slide, está no slide. Antes de falar da autoridade da doutrina dos espíritos, não tem como não falar das revelações, né? A primeira revelação, Moisés, que viveu algo em torno de 1.200, 1.300 anos antes de Cristo. Né? E Moisés era dotado de mediunidade, Moisés era dotado dessa autoridade, porque ele sobe ao monte
e traz o decálogo, tão famoso para nós, que são os 10 mandamentos, são leis naturais, leis divinas, que valem até hoje e vão valer para sempre. Né? Ele tinha essa autoridade. Quando ele desce ao monte que traz o decálogo, nós temos, a humanidade tem assim, vamos dizer, a primeira informação de psicografia que a humanidade já conheceu. Ele traz lavrado em pedra os 10 mandamentos. E ele desce, e com esses 10 mandamentos, leis divinas irrevogáveis, ele cria mais de 400 leis. Para quê? Para trazer o povo na rédea, porque naquela época, cada aldeia adorava um Deus. Então, com essa autoridade, com os 10 mandamentos em mãos, ele cria suas leis e implanta o monoteísmo. Ele tinha autoridade para isso. As leis que ele criou eram leis mutáveis, mas as divinas não. E a segunda revelação? A segunda revelação, Nossa Senhora, nós teremos algumas horas ou até muitos dias, precisávamos disso para falar de Jesus, que é a segunda revelação. Né? Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, do primeiro capítulo ao último capítulo, eu fico arrepiado, ele traz toda a autoridade de Jesus estampada de capítulo a capítulo. Leiam esse livro, que é maravilhoso. Eu só vou citar um episódio desse livro, que é o episódio em que ele cura o cego. Jesus pega uma lama, manipula fluidos e coloca toda a substância necessária naquela lama para curar o cego. Ele pega essa lama, esfrega no rosto do cego, manda que o cego lave o rosto e abre os olhos e o cego volta a enxergar. Olha só, quanta autoridade. Nessa figura, Jesus mostra para aqueles que estavam em torno dele ali, vendo aquela situação, Jesus mostra a sua autoridade, mas mostra também que aquilo não é milagre, não é sobrenatural, é uma coisa material. Lama é matéria, fluido é matéria. Só que ele tinha essa autoridade para manipular e colocar toda a sua essência ali e curar o cego. Né? O Flávio Coutinho, na semana passada, falou sobre mediunidade de cura, ele citou Jesus. E ele faz uma questão aqui para vocês. Eu não estava aqui, porque eu estava meio acamado, mas eu assisti no online. Ele faz essa questão. Jesus era médium de cura? Jesus tinha mediunidade de cura? A resposta é não. Jesus não era médium de cura. O que é o médium? É um intermediário entre um plano e outro. Jesus não era intermediário. Jesus era a própria cura. É a cura. Olha, é muito importante a gente estar sabendo disso. Essa é a segunda revelação. E agora vamos falar da terceira revelação, que é o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, é o Espiritismo, é a nossa doutrina, é o Consolador prometido. E para falar do Consolador prometido, que foi prometido por Jesus, no Evangelho de João, no seu capítulo 14, versículo 15, 17 e 26, a palavra de Jesus é anotada por João. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, quanta autoridade, vamos dizer assim, Jesus transfere para esse Consolador, transfere para a doutrina dos Espíritos. E ele fala assim, pelas palavras de Jesus, verifica-se que a missão do Consolador prometido é guiar os homens à verdade, restabelecendo o ensino do Cristo em sua pureza primitiva e abrindo novos horizontes à compreensão humana da vida. Quanta autoridade, não é mesmo? E ele continua aqui, ó. O Consolador prometido procura lembrar o que Jesus ensinar muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente, consolar e confortar os que sofrem, mostrando a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos, e o Consolador
como Espírito da verdade, teria por de dar ao homem o conhecimento de sua origem, da necessidade de sua estada na terra e do seu destino, espalhando por todo lado a consolação que advém da fé e da esperança. Então, por si só, o que eu acabei de ler aqui sobre o Evangelho de João, e mais esse relato que está nesse livrinho aqui, já traria toda a autoridade da doutrina dos Espíritos. Então, como eu falei, o texto é longo, o nosso tempo é muito curto. Então, o que foi feito? Foram sacados 5 elementos principais que contém esse texto, né, que se chama o controle universal do ensino dos Espíritos, e nós vamos falar um pouquinho mais. Ainda bem, vai fazer falta o slide, mas tudo bem. Eu trouxe uma cola. Vamos lá. O primeiro elemento principal desse texto chama-se universalidade. Que palavra bonita, né? Universalidade. O que é universalidade? É a qualidade daquilo que é universal, ou seja, algo que se aplica a todos, em todos os lugares e em qualquer tempo. Isso é ser universal. Isso é ser universal. E para entendermos um pouco mais essa universalidade, são destacados 3 pontos. O primeiro é o critério da verdade. Allan Kardec, ao codificar a doutrina, estabeleceu para uma informação ser considerada espírita ou real, ela não pode vir de um único médium ou de um único espírito, ela precisa ser concordante, ou seja, revelada em diferentes lugares do mundo, simultânea, dita ao mesmo tempo por diversas fontes independentes, e lógica, passar pelo crivo da razão e da moral. É a tal da peneira, o crivo da razão, a peneira da qualidade. E o outro ponto é a proteção contra o personalismo. Essa universalidade serve como um filtro de segurança, um filtro de qualidade. Se um espírito comunica algo estranho em determinado lugar, mas essa mesma ideia não é confirmada em comunicações sérias em outro lugar, aquela ideia, então, é tratada como uma opinião isolada, ela é descartada e não inserida na codificação. E o outro ponto, a doutrina é dos espíritos, não é dos homens. Isso é bastante importante. O significado profundo da universalidade é mostrar que o espiritismo não é a religião de Kardec. Ele foi o organizador, o codificador. A fonte do ensino é a coletividade dos espíritos que se comunicam em toda a Terra, o que confere à doutrina um caráter científico e progressivo. Então, nós sabemos que a doutrina dos espíritos tem 3 caráteres, que nós vamos falar um pouquinho dela, que é a ciência, a filosofia e a religião, né? Então, Kardec, em A Gênese, ele coloca um texto assim, ó: a única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que existe entre as revelações feitas espontaneamente por intermédio de um grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em diversas regiões. Allan Kardec, em A Gênese. E continua, sobre a universalidade. Elementos dessa universalidade é a independência. Os médicos não se conheciam e não combinam as respostas. A verificabilidade. Qualquer pessoa em qualquer lugar pode questionar os espíritos e obter a mesma base. E evolução. Se a ciência, isso é importante. Se a ciência provar algo novo, a universalidade permite que o espiritismo incorpore esta verdade. Por isso que a doutrina é progressiva, ela não fica estagnada, parada, né? É progressiva. E é um conceito fundamental e fascinante, porque retira o misticismo, né, da figura de um profeta. Ah, foi eu que criei o espiritismo. Não. E coloca a responsabilidade na observância dos fatos, através da comunicação dos espíritos, que aconteceu em todos os cantos do planeta, né? Então, e o segundo elemento, estão entendendo, universalidade, né? O segundo elemento é a construção coletiva, né? Vimos aqui a universalidade, agora vamos ver a construção coletiva. A construção coletiva
é o desdobramento prático dessa universalidade. No Espiritismo, ela significa que a doutrina não nasceu de uma canetada teológica ou de um dogma imposto, mas de um processo exaustivo de colaboração entre o mundo físico e o mundo espiritual. Olha, a gente pode imaginar o trabalho que Kardec teve, a elaboração que ele teve, quantas e quantas horas ele precisou para chegar às 5 obras da codificação. Foi muito trabalho, né? Então, ele fala aqui, colaboração entre o mundo físico e o mundo espiritual num processo exaustivo. Não foi fácil. E para entender como funciona na prática essa construção coletiva, né, nós dividimos em 3 processos, em 3 frentes. Primeira frente, o papel de Kardec como organizador. Ele foi o codificador, né? Ele não foi o fundador, eu fundei o Espiritismo, não. Ele foi o organizador. Kardec não se considerava um autor, mas um codificador, Sua função era comparável à de um cientista social. Ele enviava questionários idênticos para centenas de grupos mediúnicos, diferentes ao redor do mundo, e ao receber as respostas, ele as comparava minuciosamente. Se 10 grupos davam a mesma resposta lógica e 2 davam respostas contraditórias a essas respostas, ele descartava essas 2. As outras eram inseridas na obra. E o outro ponto é a democracia do conhecimento, né? Diferentes outras correntes filosóficas, onde um mestre dita a regra, diferente de outras correntes filosóficas, onde o mestre dita a regra, no Espiritismo a construção é horizontal, ela não para, ela abrange todas as categorias, todas as classes da humanidade. De médiuns diversos, homens, mulheres, crianças, cultos ou analfabetos, serviam de canais, por isso é horizontal, garantindo que o conhecimento não ficasse restrito a uma classe seleta de intelectuais, né? Não. E espíritos diversos, de diferentes ordens de experiência, traziam suas perspectivas, formando um mosaico da realidade espiritual. Né? Diferentes categorias de espírito traziam essas informações, e ele fazia, no crivo da razão e da moral, ele as separava, e descartava ou inseria na codificação. E a doutrina é como uma obra aberta, como foi falado. A construção coletiva não parou com a morte de Kardec. Por ser baseada na observação, a doutrina é progressiva. Nós estamos progredindo. O progresso é contínuo. É contínuo. No século XIX foi codificada a doutrina dos espíritos e tal. Não. De lá para cá, quantos ilustres trabalhadores da doutrina dos espíritos, da nossa doutrina, nos traz informações. André Luiz, né? Manuel Filomeno de Miranda, Leon Denis, quantos e quantos espíritas trouxeram informações não complementares à obra, porque eu sempre gosto de falar que a obra de Kardec é completa, ela não precisa de complemento, mas ela precisa de suplemento, de coisas inseridas conforme a atualidade. Né? Conforme nós vamos crescendo, coisas novas vão chegando para nós. Então, está em a Gênese, o Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro sobre um ponto, ele se modificará sobre ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele a aceitará. Kardec em a Gênese. E para que essa construção coletiva aconteça de uma forma fiel, o Kardec tinha um fluxo de trabalho, ou seja, Kardec perguntava, formulava uma dúvida, e essa dúvida vinha, essa pergunta vinha, e ele era enviada a múltiplos centros de estudo, ele coletava essas respostas, né, de médiuns, através de médiuns que não se conheciam, fazia uma triagem dessas respostas, né, através do controle universal, que é a lógica, né, e a moral, e a concordância, e inseria essas respostas que já tinham passado pelo crivo, inseridas na codificação. Né, na codificação. Quando lá no início a gente fala em unidade da doutrina, é exatamente isso. A codificação são 5 obras, que cada uma tem um assunto diferente,
mas eles se entrelaçam. Isso forma uma unidade, isso forma a codificação. Essa é a unidade da doutrina, né? Então, essa metodologia transformou o espírito em uma construção viva, que não ficou parada, que depende da colaboração contínua e do exercício da razão individual e coletiva para se manter atualizada. A doutrina não é estagnada, ela não ficou estagnada. É essa construção coletiva, é esse progresso, né? E a concordância depois é o outro ponto, o terceiro ponto, que se chama concordância doutrinária. Todos esses pontos que eu estou falando aqui, né, estão inseridas no texto que eu falei, para vocês lerem logo mais. É a concordância doutrinária. A concordância doutrinária é a prova real da universalidade que foi dita como primeiro elemento. Se a universalidade é o conceito, a ideia que a verdade deve estar em toda parte, a concordância é o método de verificação. Entendeu? Então, essa concordância doutrinária é o método de verificação se aquelas informações que estão chegando se combinam pelo amor, pela moralidade, né? Pelas coisas que Jesus Cristo já tinha passado para nós há 2000 anos e que não ficou muito clara. Então, o Espiritismo vem clarear a nossa mente, né? Através dessa codificação maravilhosa, né? Através da doutrina dos Espíritos, que é essa doutrina consoladora, mas reveladora. Então, essa concordância doutrinária, ela funcionava como esse selo de qualidade, né? De uma informação mediúnica. Para Kardec, uma andorinha só não fazia verão. Não bastava um espírito dizer algo bonito, era preciso que muitos outros, em lugares diferentes, dissessem a mesma coisa. A concordância doutrinária é isso, né? E para a concordância doutrinária acontecer, existiam 3 crivos que Kardec fazia. O primeiro deles é a concordância entre os espíritos. Tinha que ter essa concordância entre os espíritos. Não adiantava um falar uma coisa, o outro falar outra. Tinha que ter essa concordância. Diversos espíritos comunicando-se através de médiuns diferentes deveriam ensinar o mesmo princípio. Se os espíritos divergissem sobre um ponto fundamental, a questão permanecia descartada. O outro crivo é a concordância com a razão. Mesmo que 10 espíritos dissessem a mesma coisa, se essa informação fosse logicamente absurda ou contrária às leis naturais conhecidas, ela era rejeitada também. A fé espírita é, por definição, uma fé raciocinada. Fé raciocinada. E também o terceiro crivo é a concordância com a moral. O ensino precisava ter um objetivo útil e elevado. Curiosidades fúteis ou previsões de sorte e azar não passavam pelo crivo da concordância doutrinária séria, né? Então, era tudo descartado. E por que essa concordância era tão necessária? Porque Kardec sabia que tanto aqui quanto lá no mundo espiritual existem os espíritos enganadores, os mistificadores, os pseudo-sábios, né? Os fanáticos, os mentirosos enganadores. Então, tinha que ter essa concordância doutrinária, que é muito importante. E nós podemos fazer, inclusive aqui, que eu destaquei, uma analogia com uma orquestra, para entendermos um pouco essa concordância doutrinária. Uma orquestra, onde os médiuns são os instrumentos e os espíritos são os músicos, né? Então, para que aconteça uma harmonia entre um e outro, tem que haver essa concordância, né? O músico e o instrumento têm que trabalhar em uníssono, né? Não adianta o músico querer dedilhar uma nota se o instrumento não vai dar essa nota. Então, tem que haver essa concordância, a sinfonia, né? Funcionando bonito, que faça bem aos nossos ouvidos e nos faça bem à nossa alma. Essa é a concordância doutrinária, né? E o outro ponto importante também é que a revelação da doutrina é uma revelação contínua e progressiva. A revelação contínua e progressiva é o conceito que tira o Espiritismo do campo das religiões estáticas, presas a livros sagrados, imutáveis, né? E o coloca no campo das filosofias dinâmicas, diferente de outras crenças que consideram a palavra de Deus,
que foi encerrado em um passado distante, que Deus falou, que ficou lá atrás. Não. O Espiritismo entende que a verdade é como um horizonte. Conforme caminhamos e evoluímos, mais dela não é revelado. Mais dela não é revelado. Por não? Algum? Tá. E vamos lá. Então, a revelação é contínua e progressiva. É contínua por quê? Significa que o intercâmbio entre o mundo espiritual e o físico nunca cessou. Continua. Ela veio antes de Kardec, veio com Kardec e continua até hoje, vai continuar mais tarde, né? A revelação não aconteceu apenas no século XIX com Kardec. Ela acontece todos os dias através da mediunidade e da observação científica. A fonte é inesgotável. Os espíritos continuam a nos ensinar. Como eu citei aquele André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, e tantos outros, Hermínio de Miranda, e tantos outros, que nos trazem informações preciosíssimas sobre o mundo espiritual, né? Então, a fonte é inesgotável. E a atualização constante. Olha só, novos problemas da humanidade, né, na biologia, na ecologia, na tecnologia, recebem novas perspectivas no mundo espiritual. Conforme vamos evoluindo, problemas vão aparecendo e o mundo espiritual vai nos trazendo as soluções. Na parte da filosofia, na parte da ciência e na parte da religião, né? E por que ela é progressiva? É contínua e progressiva. Vimos porque era contínua. E por que progressiva? Kardec utilizava uma metáfora pedagógica. Não se ensina física quântica a uma criança que ainda está aprendendo a somar, né? Então, não adianta a gente querer que uma criança aprenda física quântica. Vai ter o tempo dele aprender a física quântica. Por enquanto, ele precisa aprender a somar. 1 mais 1, 2 mais 2. Né? Então, isso é paulatinamente, isso é progresso, é progressista. É progressista. E a adequação à maturidade. A revelação é dada em doses, conforme a capacidade intelectual e moral da humanidade de compreendê-la e utilizá-la para o bem, como eu acabei de falar. E sem dogmas eternos. Se a ciência provar amanhã que um ponto da doutrina está equivocado, o Espiritismo deve seguir a ciência. Por isso que um dos aspectos da doutrina dos Espíritos é a ciência. A ciência, o que é a ciência? A ciência é a comprovação da coisa, né? A ciência mostra que isso aqui é vidro, e nós vamos entender vidro. A ciência está dizendo, contra a ciência não há argumento, né? Então, ele fala bem aqui, né? O Espiritismo deve seguir a ciência, se estiver equivocado em algum ponto. E a aliança entre a ciência e a religião é o ponto onde a revelação progressiva se torna prática. Para o espírita, a lei divina e as leis naturais são a mesma coisa, né? Portanto, cada descoberta de um telescópio ou de um microscópio é tecnicamente uma nova linha de revelação sendo escrita. Cada vez que o homem olha no microscópio e vê coisas mínimas que até então nós não conhecemos, a doutrina vem nos mostrar que é tudo parte da natureza. Cada vez que o homem olha para um telescópio e descobre novos mundos, a doutrina vem nos explicar que há muitas moradas na casa do meu Pai, como está lá no início do Evangelho que nós vamos estudar. E fazendo uma comparação entre a doutrina tradicional e a doutrina progressiva, que é a doutrina dos Espíritos, né? A doutrina tradicional aconteceu uma vez lá no passado. Já a doutrina progressiva acontece no passado, no presente, e vai continuar acontecendo no futuro. Um profeta ou um livro sagrado único que foi dito lá atrás. Mas da progressiva é a coletividade de espíritos e homens, né? Espíritos e homens, um ensinando ao outro. E a revelação tradicional nos mostra que as doutrinas são imutáveis, são dogmas. O que se falou lá atrás não se mexe, é o que está valendo, né? Mas a doutrina progressiva, ela nos diz que são adaptáveis, acompanha o progresso. A doutrina tradicional nos fala da fé cega. A doutrina progressiva nos fala da fé raciocinada e da ciência, né?
Então, qual a responsabilidade nossa? Como a revelação é progressiva, o espírito não pode ser um fóssil intelectual, eu sei de tudo. Não. O estudo deve ser constante, pois o conhecimento que temos hoje é apenas o degrau para o conhecimento de amanhã, né? Por isso a doutrina é progressiva, ela não fica parada, estagnada, né? Essa é a nossa responsabilidade de divulgar, né, de trabalhar, de compreender, porque o Espiritismo é exatamente isso, é luz no nosso coração. O Espiritismo traz o Evangelho de Jesus, a Boa Nova, de uma maneira muito mais fácil de ser compreendida, de ser entendida. O que ele falou lá atrás em parábolas, que muitos não entenderam, hoje nós temos a luz do Espiritismo para nos clarear a mente, nos clarear a ideia, né? E nos dizer o que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, né? E, por último elemento, é a racionalidade da fé. Isso é muito importante para nós, racionalidade da fé. A fé raciocinada é o que sustenta todos os pilares que discutimos até agora. Racionalidade, construção, tudo isso é a fé raciocinada, porque nos leva a compreender, buscar a compreensão das coisas, e não simplesmente, eu acredito, eu creio, não. Vai buscar, vai entender, vai compreender. Isso é fé raciocinada, né? Então, a fé raciocinada é o que sustenta todos os pilares que discutimos até agora. A universalidade, a construção, o progresso. No Espiritismo, a fé não é um salto no escuro, mas um sentimento que nasce da compreensão da realidade. Isso é fé raciocinada. Kardec defendia que uma fé não suporta o exame da lógica. É, na verdade, uma crença frágil que se transforma em fanatismo, ou se quebra diante da dúvida. Isso é a fé cega. E quais são os pilares principais da fé raciocinada? Primeiro, compreensão antes da crença. Antes da crença. Antes de crer, vamos lá buscar, vamos entender, vamos compreender o que se está te falando, o que se está dizendo. Não se deve acreditar em algo apenas por uma autoridade disse. É preciso entender o porquê e como. A inteligência deve preceder o sentimento. O outro pilar é a resistência à lógica. A fé espírita deve ser capaz de encarar a razão face a face, como falou Kardec, em todas as épocas da humanidade. Se uma crença entra em conflito com uma verdade científica, mais uma vez, demonstrada, né, a crença deve ser revista, né? E a ausência de mistério. O Espiritismo busca explicar o sobrenatural. Como eu falei lá no episódio do cego, né? Não foi milagre, não foi uma coisa sobrenatural. Através das leis naturais, o que era visto como um milagre, olha só, passa a ser visto como um fenômeno físico ou espiritual que muitos ainda de nós não conhecemos, né, desconhecemos. Para isso nós estamos estudando, para isso o progresso está entre nós, para isso o progresso não para, o progresso é contínuo, né? E a diferença entre fé cega e fé raciocinada, que é muito importante para nós. A fé cega, ela baseia-se na autoridade de quem fala, né? A pessoa fala e você crê e está tudo certo. Não é por aí. A fé raciocinada, ela baseia-se na evidência e na lógica do que é dito. A fé cega teme o questionamento e a ciência. A fé raciocinada convida ao questionamento e caminha junto com a ciência. A fé cega pode levar ao fanatismo ou à intolerância. A fé raciocinada leva à tolerância, pois entende os processos evolutivos de cada um. A fé cega desmorona diante de uma contradição lógica. Basta um questionamento e, de repente, já desmorona aquela fé. A fé raciocinada fortalece quanto mais se estuda e mais se compreende o que é fé. A fé é essa alavanca que todos nós temos que buscar. Não compramos a fé no mercado, numa farmácia. A fé é uma conquista nossa, é um esforço nosso que nós temos que buscar. Buscando o quê? A compreensão das leis naturais. A compreensão das leis naturais, né? Então, a racionalidade da fé transforma o seguidor em um estudioso, como nós fazemos. Em vez de apenas aceitar o que devemos ser bons,
A fé raciocinada explica as consequências éticas e vibratórias da bondade, baseando-se na lei de causa e efeito. Ela dá um sentido utilitário e lógico à moralidade. Fé inabalável, Kardec falando no Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável só é que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Né? E por que isso é importante? Em um mundo de informações rápidas e muitas vezes contraditórias, a racionalidade da fé serve como um filtro único, um filtro crítico. Ela impede que o indivíduo seja enganado por falsas promessas espirituais ou por interpretações simplistas da vida. Então, esses são os 5 elementos principais que estão dentro do item 2 da introdução, que se chama Controle Universal do Ensino dos Espíritos, que foram sacados ali, porque, como eu falei, o texto é longo, tem algumas páginas, e não teríamos tempo. Não teríamos tempo. Uma pena que os slides não estão aqui, que ia facilitar um pouco mais a nossa compreensão. Mas vai ficar para uma outra data, né? Eu acho que eu vou repetir esse estudo aqui, vou marcar ainda. Aí vou trazer, com certeza, o meu computador, vou fazer o que tem que fazer. E vai ficar muito mais fácil para nós. Então é isso, meus irmãos. Espero ter trazido um pouco de conhecimento, um pouco de luz sobre a autoridade da nossa doutrina, a autoridade da doutrina dos Espíritos, né, para que possamos compreender o porquê da vida, o porquê de estarmos aqui, para onde vamos, o porquê das nossas dores, das nossas aflições. Espero ter trazido um pouquinho de compreensão para isso, porque isso é muito importante no nosso dia a dia, né? É muito importante porque a doutrina dos Espíritos é a luz no nosso caminhar. A doutrina dos Espíritos é essa luz que faz com que a gente entenda de maneira mais fácil o que Jesus falou para nós há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, e muitos ainda não compreenderam. Mas a doutrina dos Espíritos é luz em nossa vida. A doutrina dos Espíritos é magnetismo, é energia pura, energia do bem. A doutrina dos Espíritos é, acima de tudo, amor. Amor. Amor é a mola mestra. O amor é a mola mestra que nos eleva para o alto, que nos leva para Deus. O amor vige em todo o universo. O amor é o progresso de todos que vivem no universo. Todos nós temos o amor como essa ferramenta que todos temos dentro do nosso peito. Todos temos o amor dentro do peito. Basta que saibamos adubar essa sementinha, né, para que ela floresça, para ela cresça e dê, assim, bons frutos, porque o amor é olhar para dentro de nós, reconhecer todos os erros e enganos que ainda temos dentro de nós, para que sejam reparados, para que sejam reformados. Então, o amor, meus irmãos, é essa mola mestra que leva o progresso em todo canto do universo, em todas as criaturas. Todas as criaturas. E falando de amor, e por amor, como já está chegando no nosso finalzinho, eu teria até um slide aqui que falaria sobre os 3 aspectos da nossa doutrina, né? Que é a religião, a ciência e a filosofia. O Chico Xavier, numa de suas entrevistas, das suas milhares de entrevistas, ele diz que o espiritismo, sem a ciência, é um corpo sem o cérebro. Ou seja, não teríamos capacidade de raciocínio, a fé raciocinada. Ele fala que o espiritismo, sem a filosofia, é como um corpo sem os membros. Não estaríamos prontos para o trabalho. Imagina, um corpo sem os membros. A filosofia é isso. E ele continua dizendo que a filosofia, sem a religião, é um corpo sem o coração. Porque é no coração que emana o nosso sentimento. Não é do coração,
O sentimento é do Espírito. Mas André Luiz mesmo nos fala em uma das suas obras que o coração é a sede do nosso sentimento. É através do nosso coração que nós emitimos o amor, a bondade, a benevolência, a beneficência. Todos os sentimentos bons têm que sair do nosso coração, de um coração puro, puro. Então, ciência, filosofia e religião. Bom, esses são os aspectos. Aqui eu tinha um slide que não ia mostrar um pouco mais sobre isso, mas, lamentavelmente, não vai ficar. Então, falando de amor, que é a nossa doutrina, falando de amor, com essa vibração encontrada aqui no nosso ambiente, eu peço a todos que levante da cadeira e dê um abraço fraterno ao companheiro que está ao lado, ao irmão que está ao lado, e diga assim, simplesmente diga assim: meu irmão, eu te amo, meu irmão. Porque, muitas das vezes, o que nós precisamos mais é de um abraço que eleve a nossa moral, um abraço que eleve o nosso autoestima, o nosso ânimo. Muito obrigado. Eu te amo, eu também te amo. Muito obrigado. Não, obrigada. Nossa, que coisa gostosa, né? Eu confesso para vocês que em algum momento da minha vida, graças a Deus já ficou para trás, eu tinha muita dificuldade de dizer eu te amo. Tá? Então é bom a gente treinar e dizer eu te amo hoje, que eu não sei amanhã, gente, né? Se eu vou ter a mesma oportunidade de hoje. Quero agradecer ao senhor, eu sabia que o senhor ia dar conta do recado, né? De vez em quando, eu vou botar a culpa nos espíritos. Eles dão umas rasteiras assim na gente, sabe? O mesmo que aconteceu com eles já aconteceu comigo. Então, para mostrar para vocês que aqui não tem santinho. A gente tem muito amor, muito carinho por essa doutrina. E a faculdade do Espírito é assim, a gente tem que ouvir isso tudo, estudar para a gente entender e ver que vale a pena a gente estar aqui com essa fé raciocinada, né? Desculpa o comentário, tá, presidente? Mas estou vendo aqui que não devia, mas foi muita emoção, tá? Então, muito obrigado, seu Carlos, deu tudo certo, né? Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento dessa primeira parte, depois teremos os passes para aqueles que se sentirem necessitados ainda, porque a gente já vai sendo tratado aqui nessa reunião também. Mas, às vezes, a gente tem lá no coração a necessidade desse aconchego maior, né, com a espiritualidade que se faz presente ali na salinha de passe, para tratamento específico. Então, é cada um de acordo com o seu coração, tá? Fiquem à vontade, ouvindo a musiquinha, refletindo sobre a importância de estar aqui, o que te trouxe, que você gostaria de trabalhar dentro de você mesmo, né? Nessa caminhada que temos enquanto encarnados aqui na Terra, né? E depois a vida continua, e vamos levar o que aqui conseguimos aprender. Então, pensando em Deus, nosso Pai, pensando em Jesus, nosso Mestre do Amor, pensando nesses espíritos amigos que se fazem presentes, nos ajudando sempre. Obrigado, Pai querido, por tudo isso, por esse projeto de amor no qual nós estamos imersos. Pedimos, então, permissão para encerrarmos essa primeira parte. Que assim seja, graças a Deus por tudo.